Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Convido os irmãos para mais um momento de reflexão e oração. Mais um momento onde estaremos buscando a comunhão com Deus, buscando nos achegar à presença do trono da sua graça e nos aproximar dele cada vez mais, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 1. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: endireitai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras endireitai os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Será que esta casa que se chama pelo meu nome, pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Irmãos, infelizmente tem pessoas cuja confiança delas está na religião, cuja confiança está na placa da igreja. Pessoas que pensam que porque frequentam uma igreja, dão dízimo e oferta, dizem em seu coração: estou salvo, mas não endireitam as suas obras,
nem corrigem os seus caminhos, para andarem de forma agradável e correta diante do Senhor. Pessoas que carregam o nome do Senhor, mas que causam escândalo para o seu nome, por causa das suas atitudes, por causa das coisas que têm praticado. Pessoas que se dizem cristãs e vivem na idolatria e religiosidade. Alguns idolatram imagem de escultura e enchem suas casas dessas imagens. Outros idolatram homens, pastores famosos, renomados. A confiança da pessoa está no homem e não em Deus, na placa da igreja e não em Deus, porque enchem também suas casas de fotografias e objetos relacionados àquela igreja e põem nisso a sua confiança. Não atentam para a palavra do Senhor, não atentam para corrigir as suas obras, não atentam para endireitar os seus caminhos. Vivem em fornicação, em mentiras, enganando, roubando, se prostituindo, adulterando, alguns até mesmo se embriagando. Pessoas que confiam que porque fazem parte de uma igreja, que confiam que porque dão dízimo e oferta, e porque a sua vida vai bem, ela está salva. Mas não atentam para as suas obras, nem para o seu testemunho de vida. Por isso que Jeremias ele faz uma pergunta, a qual é dito pelo Senhor Jesus quando ele expulsa pessoas que estão vendendo coisas na casa de Deus. Acaso é esta casa aos vossos olhos um covil de salteadores? Jesus, quando ele expulsa pessoas que estavam fazendo a casa do Senhor de comércio, ele diz: esta casa deveria chamar-se casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de salteadores. Praticam injustiça, praticam obras erradas, vivem segundo a vontade da carne, vivem em fofocas, mentiras, imundícias, e depois entram por essas portas e dizem: estamos salvos. Irmãos, é como o caso da igreja de Laodiceia. Quando o Senhor Jesus ele manda a carta à igreja de Laodiceia, ele diz que está a ponto de vomitar eles pela boca, por causa das suas obras. E o Senhor Jesus diz a eles:
Vocês dizem no seu coração: sou rico e abastado e não tenho falta nenhuma. Mas vocês não sabem que vocês são miseráveis pecadores, pobre, cego e nu. A igreja vivia de aparência. Hoje tem muitas pessoas que enxergam o evangelho desta forma. Tem pessoas que olham para alguém que está na igreja e vê aquela pessoa prosperando, aquela pessoa com saúde, aquela pessoa vivendo bem e fala: fulano é muito abençoado por Deus, fulano realmente de Deus. Mas talvez essa pessoa esteja como a igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia ela era fiel. Porém, as bênçãos do Senhor sobre a vida dela fez com que eles ensoberbecessem o coração e deixassem de vigiar e orar e caíssem em tentação. Assim acontece com muitas pessoas. A pessoa começa bem, começa fiel, mas o coração dela começa a se ensoberbecer pelas bênçãos que ela vai recebendo. O coração dela começa a se exaltar. Ela começa a pensar que é melhor do que os outros. E nisso as obras delas começam a ser as obras da carne e não mais os frutos do Espírito. E nós temos um contraste muito interessante nas cartas às 7 igrejas. Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja que na aparência era muito abençoada e o povo fiel. Mas Jesus disse a eles: vocês dizem no seu coração: somos ricos e abastados e não temos falta alguma. Porém vocês são miseráveis, pecadores, pobre, cego e nu. Já por outro lado tem a igreja de Esmirna, uma igreja que quem via sua aparência não pensava o mesmo que de Laodiceia. Porque o testemunho de Jesus acerca de Esmirna, ele diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Uma igreja que passava por muitas tribulações e que tinha necessidades. Mas Jesus diz a respeito deles: porém tu és rico. Enquanto a igreja que se dizia rica estava reprovada diante de Deus por suas obras, a igreja que o próprio Senhor Jesus dá testemunho da tribulação e pobreza, necessidade que eles tinham, era uma igreja irrepreensível diante do Senhor.
Era uma igreja que diante do mundo era atribulada e pobre, mas diante do Senhor Jesus, o testemunho de Jesus com relação àquela igreja é: tu és rico. Enquanto que a outra igreja de Laodiceia, reprovada diante de Deus por suas obras, com Jesus falando que estava a ponto de vomitar eles pela boca, se dizia rico. Mas Jesus disse: diante de mim, vocês são miseráveis, pecadores, pobres, cego e nu. Irmãos, se hoje o Senhor Jesus fosse te mandar uma carta acerca da sua vida e do seu testemunho, como você acha que seria essa carta? Será que essa carta seria semelhante à carta da igreja de Esmirna, que estava aprovada diante de Deus? Ou será que essa carta seria semelhante à igreja de Laodiceia, que em meio à aparência de bênção estava sendo reprovada diante do Senhor? Lembre-se que o Senhor Jesus, Ele conhece o seu coração, as suas obras. Ele conhece o mais íntimo da sua vida. Ele sabe de todas as coisas. Que tipo de carta você receberia? Todos nós devemos ter essa meditação em nossa vida. Será que estamos aprovados diante de Deus? Ou estamos reprovados? Será que o nosso testemunho diante do Senhor Jesus é bom? Ou será que o nosso testemunho diante dele é mau? Será que a nossa vida tem um testemunho fiel da palavra de Deus? Ou apenas vivemos de aparência, frequentando uma igreja, entregando oferta e dízimo e pensando: estou salvo? Mas as suas obras são obras da carne e não frutos do Espírito. Nós precisamos, irmãos, dos frutos do Espírito na nossa vida. Nós precisamos da renúncia, da santificação, da comunhão com Deus, da consagração do Espírito. Irmãos, não pensem que por uma pessoa estar passando por lutas e tribulações e necessidades, que aquela pessoa está errada diante de Deus, que essas lutas são por causa de que ela tem uma vida de pecado, igual alguns pensam. Porque infelizmente, para alguns homens, eles olhariam para a igreja de Esmirna e diriam: essa igreja tem algo errado. Ó, o povo
pobre e atribulado. Não, a igreja de Laodiceia que é abençoada, o povo rico e bem. Mas diante de Jesus era diferente. Diante de Jesus era a igreja de Esmirna que era fiel e não a de Laodiceia. Então, meus irmãos, não se deixem levar pela aparência, porque a aparência, ela engana. Lembra-se que até mesmo o profeta Samuel foi enganado pela aparência, quando ele foi enviado para ungir Davi. Ele viu o irmão mais velho de Davi e pensou: esse é o rei. Mas na verdade, o rei era aquele que ninguém dava nada por ele. Então, meus irmãos, atentem para o bom testemunho que é dado através dos frutos do Espírito, porque são os frutos do Espírito que trazem vida para aqueles que o têm. As obras da carne conduzem à morte, e aqueles que vivem segundo as suas obras não herdarão o reino de Deus. Por isso, hoje o Senhor Jesus ele diz o mesmo que ele diz para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se hoje você abrir o seu coração para Deus, se hoje você tomar uma atitude de fazer uma aliança firme com o Senhor Jesus Cristo, Ele entra em sua vida para fazer morada e transformar o seu coração, te trazer da morte para a vida e mudar a sua história. Então, meus irmãos, endireitem os vossos caminhos, corrijam as suas obras, não aceitem as obras da carne em sua vida, mas vivam produzindo os frutos do Espírito, renunciando à sua vontade, renunciando às paixões da carne, aos prazeres do mundo, para viver segundo a vontade de Deus, para viver na santificação do Espírito e na comunhão da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na obediência prática e fidelidade da sua palavra. Amém. Vamos orar neste momento. Feche os seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. E se conecte com Deus, se esquecendo de tudo por um instante. Senhor, meu Deus e Pai bendito e maravilhoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço permissão para entrar na Tua santa presença e peço que o Teu Espírito e o Teu poder venham se manifestar na vida desta pessoa que ora comigo neste momento, Pai, para que ela venha endireitar os seus caminhos
endireitar as suas obras e atentar para o testemunho de vida que ela tem dado diante de ti. Que venhamos, Senhor, meditar na sua palavra, que venhamos analisar as nossas obras e com sinceridade reconhecer se o testemunho que o Senhor daria de nós, se hoje o Senhor fosse nos enviar uma carta, se esse testemunho seria bom ou não, para que possamos de fato nos corrigir, para que possamos de fato nos entregar a Ti de coração, nos arrepender dos nossos pecados e produzir diante do Senhor frutos dignos de arrependimento, Pai. Então opera com Teu poder, opera com Teu poder na mente e no coração, Senhor, porque somente o Teu Espírito é o que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Opera com Teu poder no coração desta pessoa, para que hoje haja salvação e ela possa tomar posse da vida eterna. Abençoa também, Senhor, esta pessoa que se encontra enferma, atribulada, angustiada, essa pessoa que se encontra depressiva, essa pessoa que se encontra amargurada de espírito, Pai. Essa pessoa que não tem conseguido perdoar a quem lhe fez mal. Essa pessoa que carrega no coração um sentimento de injustiça e de ingratidão. E ela não tem reconhecido que talvez o erro tenha sido dela e não da outra pessoa, Pai. Manifesta o Teu poder e a Tua unção na vida de cada um e opera poderosamente, Senhor, livrando de todos os males, livrando de toda maldição. Arranca do coração desta pessoa a inveja, a cobiça, a ganância. Arranca do coração desta pessoa a soberba, Pai, e opera na vida dela com poder e glória. Essa pessoa que sente dores no corpo, dores na alma. Essa pessoa, Pai, que tem vivido à base de remédios. E os remédios somente trazem um alívio momentâneo, mas não tem trazido, Senhor, a cura que esta pessoa precisa. Toca com Teu poder para curar, toca com Teu poder para libertar, para transformar a vida desta pessoa, Pai, para mudar a história. Essa pessoa que foi diagnosticada com câncer, com AIDS, desenganada pela medicina, essa pessoa que está com fibromialgia, com lepra, com feridas no corpo que não cicatrizam, que no nome de Jesus o milagre aconteça hoje na vida desta pessoa e ela seja curada de todo mal, porquanto a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor tomou sobre si
todas as nossas dores e enfermidades. E debaixo desta palavra eu clamo pelo poder do nome de Jesus para que esta pessoa seja curada, para que esta pessoa seja liberta, para que a vida desta pessoa seja transformada. Porque eu sei que o Senhor trabalha para todo aquele que em Ti espera, Pai. Embora não mereçamos, mas o Senhor diz que trabalha para aqueles que esperam no Senhor. E todos que estão orando comigo neste momento esperam unicamente em Ti, Pai. Então, por favor, venha sobre a vida desta pessoa e cura, Senhor. Cura o útero desta mulher, a próstata deste homem. Cura, Senhor, a lesão no cérebro. Cura, Senhor, o Alzheimer. Cura, Senhor, os tendões. Cura os nervos que foram lesionados por uma enfermidade. Cura da trombose, da osteoporose. Cura, Senhor, de toda e qualquer enfermidade que tenha afligido a vida desta pessoa. Que o paralítico venha andar, que o paralítico levante e ande no nome de Jesus. Que o cego possa abrir os olhos e ver, que o surdo passe a ouvir, o mudo a falar. Que no nome de Jesus a vida dessas pessoas sejam transformadas. A vida dessas pessoas sejam restauradas. Por conta que a palavra do Senhor nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa pessoa que tem carregado um peso tão grande em teus ombros, Pai, opera na vida desta pessoa, abençoa a família dela, liberta, Pai, dos vícios, vício do cigarro, do álcool, das drogas, da pornografia. Liberta, Senhor, de todo e qualquer mal que tenha afligido essa vida e muda a história dela no poder do nome de Jesus, para a glória do Senhor. E amém. Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe o seu joinha e compartilhe esta mensagem para que mais vidas sejam tocadas e edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.